Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar um tema que todo mundo procura quando começa a fazer atividade física, né? A maioria das pessoas. Emagrecimento. E aí, junto com o emagrecimento, tem um fator muito perigoso, que é o REDS. Bom, eu tô aqui com a Priscila, que é médica ortopedista, médica do esporte, para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda e apresente-se, por favor. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você. O meu nome é Priscila, eu sou ortopedista, trabalho há quase 20 anos nessa área e passei para o esporte há mais ou menos 10 anos, que é o que eu gosto de fazer, né? E é isso. Legal. E aí tem essa... Treina também? Treina também, mas tem assim, é um outro patamar, né? Assim, é treino, é médico e vai encaixando ali. Ser médico e ser atleta, assim, é um pouquinho mais complicado, mas treino. Bem amadora, mas... Tem um treino. Sim. Não é igual a sua irmã que é triatleta? Não. Eu só faço 2 modalidades. Tá ótimo, a natação né? Não consigo encaixar, mas tá ótimo. Legal. Antes da gente começar, vamos começar falando dos patrocinadores. Então, a gente tem a Cupá, que tá com a gente aí em todos os podcasts, nas transmissões. E agora com a bermuda feminina que eu tô usando em todos os treinos, tem um monte de bolso. E uma coisa que eu achei muito legal é que o elástico não aperta tanto. Então, mulherada que tem a perna grossa, assim, igual eu, sabe, que você coloca a bermuda e dá aquela apertada, a bermuda da Cupá não faz isso. Então, aproveita nosso cupom que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela e já compra sua bermuda. E também para os homens eu não posso falar, né, porque eu não uso, mas os meninos do Extrema sempre falam que é bom também, fizeram a maratona do Rio agora usando Cupá também. Temos também a Kingston, que está com a gente em todas as transmissões e armazena tudo que a gente produz aqui nos podcasts e também nas transmissões. Então, a gente precisa de um armazenamento de qualidade, confiável, e a gente conta com a Kingston para isso. E também temos cupom no site do Terabyte, que vai aparecer aqui na tela também para você. Bom, vamos começar. Acho que, né, como eu abri o podcast falando do emagrecimento, então a gente sabe que tem uma busca hoje cada vez maior, né? Assim, a gente até estava conversando sobre a mudança do tipo físico hoje, né? Essa magreza excessiva que a gente acaba buscando, muitas mulheres buscam, homens também. A gente vê no esporte essa necessidade, né? De ser leve, para ter rendimento. E aí isso é feito da maneira inadequada, pode causar alguns problemas. Vários. Então, acho que a gente pode começar falando desses problemas e aí a gente vai desenrolando. Quais são os maiores problemas, assim, quando o emagrecimento, essa busca pelo emagrecimento é feita sem controle? Assim, Bruna, são 2 tipos de pessoas, né? Que começam o esporte, assim, para perder peso por conta da estética e os atletas que querem perder peso para melhorar a performance. Então, nesses 2 perfis, esse erro, né, de planejamento, de fazer sem um direcionamento adequado, pode trazer problema. Na pessoa que começa o esporte para emagrecer, geralmente, assim, elas fazem sem a estratégia, então acabam perdendo mais massa magra e não conseguindo chegar no peso que gostariam, né, porque não tá bem direcionado, então não tem uma estratégia. E no outro perfil, que são os atletas, assim, que já praticam o esporte faz tempo e agora querem melhorar um pouquinho o pace, né, ou, enfim, o tempo de prova, e acham que perdendo peso vão conseguir. Esse, sim, é o mais propenso a ir para o REDS, né? Que é a síndrome da deficiência relativa de energia no esporte. E que daí abre um leque para vários tipos de problemas, né? Porque é uma síndrome, então a pessoa que evolui para isso vai ter vários sintomas e problemas, né? Lesões ósseas, musculares, tendinosas, isso da parte ortopédica, né? Ou psicológicos, que é uma questão importante, porque, na verdade,
é o maestro de tudo, né? Tua mente é maestro de tudo, então acaba indo para esse lado também. Nas mulheres, a questão do ciclo menstrual fica no começo todo bagunçado, depois elas perdem a menstruação, né? Não menstruam mais, enfim. É uma sequência. É uma sequência, né? sequência. E aí, assim, a gente, nessa busca nesse imediatismo que a gente vive hoje, comecei a correr hoje, quero fazer uma meia maratona amanhã, ou quero fazer um Ironman, as coisas acabam sendo atropeladas. E aí vem a minha primeira pergunta, assim, você começou a falar do conceito de RED-S, mas assim, quanto tempo demora, assim, para isso aparecer? Então, vamos supor, eu comecei a correr hoje, e aí, junto com isso, eu tô fazendo uma dieta super restritiva, sem acompanhamento, e aí, vai demorar quanto tempo para eu sentir que eu tô fazendo errado? Então, vamos voltar para aqueles 2 perfis, né? Para a pessoa que começou agora para emagrecer. Então, vai começar a correr, ela acaba gostando da corrida, ou, né, fazer triatlon e acaba gostando do negócio. E ela começa porque a pessoa, se ela não tem uma estratégia, não tem um bom direcionamento, ela come intuitivamente, né? Então, Sim. ela acha que para eu perder peso, eu tenho que comer pouco, treinar muito. Uhum. Então, é o que a pessoa acaba fazendo. No começo, ela até perde peso, mas depois ela vai acontecer aquilo que eu falei lá no começo. Ela vai perder mais massa magra, né? E a massa magra é a que, entre aspas, queima caloria. Ela é metabolicamente ativa. A gordura não, né? Então, se eu perco massa magra, o meu metabolismo fica diferente, ele se adapta. E aí, na balança, parece que tá perdendo peso. Mas, na verdade, o que tá perdendo é a musculatura. Massa. E daí, ela entra na questão patológica daí de ser mais propensa a ter lesões e talvez mais para frente desenvolver o RED-S que é desenvolvido no atleta, Sim. mesmo nessa pessoa iniciante, né? Então ela não precisa ter um alto rendimento para ter o RED-S. Não, a gente vê em atletas iniciantes, justamente porque é esse imediatismo, né? Então, ela corre 5 quilômetros agora, né? O volume semanal da pessoa é 20 quilômetros de corrida, mas ela vai fazer uma meia maratona daqui a 2 meses. Então, na semana que vem, na próxima semana, ela tá fazendo, pulou para 35 quilômetros semanais, né? Então, de 5 já tá fazendo 10 quilômetros. E, lógico que a gente tem que pensar na parte mecânica, que também angaria lesão, mas se eu for pensar na parte metabólica, ela tá perdendo músculo, o osso não tá se adaptando àquele volume, e ela não tá comendo o suficiente para ter a energia suficiente para que o corpo se restabeleça de cada treino e desse aumento de volume, e uma hora vai ter uma lesão, né? Então, assim, é rápido, não é algo que demore muito tempo. Eu sei que é difícil, né, a gente falar aqui de um tempo, bater o martelo, né? Acho que cada caso é um caso. Tantas semanas, é porque tem muita variável influenciável, né? Mas é relativamente rápido, então. É relativamente rápido, assim, porque a gente coloca a coincidência, então, né, nesse erro de progressão de treino, né? Então, a pessoa já vai começar a sentir ali os problemas. O iniciante, ele começa a ter, por exemplo, dor, e ele já vai procurar ajuda, vai no ortopedista, dependendo do ortopedista, vai mandar parar de fazer atividade física, né? Ou, então, ele para de treinar, o iniciante, que é bem diferente do atleta, né? Então, ali, fez o erro de progressão de treino, começou a ter dor, ele para. E aí começa aquela tristeza, né? Poxa, eu comecei, eu tô empenhado, não perdi peso, né? Não cheguei no que eu queria e ainda me machuquei. Então, é aquele perfil que às vezes acaba abandonando o esporte. Sim. Mas se a gente for para o outro perfil, então, do atleta que já passou da fase de iniciante e agora ele quer perder o peso para ficar mais, para performar mais, essa pessoa demora para procurar ajuda. Não que ela demore para ter os sintomas. Entendi. Mas o atleta que já está há mais tempo, ele é muito mais resistente, né? A dor, as dificuldades e tal. E ele tem aquela prerrogativa de superação. Então, tá doendo, mas eu vou do mesmo jeito. Eu tô machucado,
mas eu vou do mesmo jeito porque eu quero, Sim. né? Eu quero fazer aquela prova, enfim, é outra cabeça. E esse parece que demora mais tempo para ter a lesão, mas na verdade ele demora mais tempo para ir atrás, Vai buscar ajuda. de ajuda, né? Que vai a hora que não tá aguentando mais, né? Que vai a hora que, geralmente, é quando ele tem uma lesão que impede de continuar treinando. Aí Né? ele Não é vai porque, buscar ajuda. tô com muita dor. Se conseguir continuar treinando, ou pedalando, ou correndo, a pessoa Vai convivendo com a dor. continua. Semana que vem já vai melhorar, né? A gente vê isso muito, né? Então vamos lá, vamos definir o conceito de RED-S para quem não sabe o que é o termo, né? A gente já hoje em dia a gente escuta falar muito, mas qual é o conceito mesmo? Então, o RED-S é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes de uma deficiência, de uma diminuição da disponibilidade de energia que o atleta tem. Então, pode ser independente do nível de treinamento, de rendimento, né? Pode ser atleta iniciante, pode ser atleta de elite. Então, ela é relacionada ao esporte. Então, os sinais e sintomas, eles giram em torno de lesões ósseas, lesões tendinosas, nas mulheres, alterações hormonais, porque eu preciso de energia para produzir meus hormônios, nos homens também, mas assim, às vezes é subdiagnosticado. Nas mulheres, elas têm alteração do ciclo menstrual, então acaba sendo, entre aspas, mais fácil de saber. Alterações psicológicos, né? Questões de humor, já fica uma dificuldade maior para descansar, para dormir. Eu ia perguntar, o sono também atrapalha? É alterado, ele altera, né? Porque se a pessoa não descansa, é um fator para levar a ter a síndrome as lesões da síndrome da deficiência energética. Mas quando ela altera, né? Quando ela já está na condição patológica e ela tem uma alteração do humor, acaba tendo dificuldade para dormir. Então, e aí uma coisa vai levando a outra, engatando na outra. Então, basicamente, assim, vamos supor, se eu tenho um gasto calórico de 2.000 calorias e vou falar aqui, depois você me corrige, tá? Falar é mais fácil de entender. E aí, de repente, eu quero render mais, então eu gasto 2.000 e eu tô comendo 1.000. A longo prazo não vai dar certo essa conta. Nem tão longo assim, né? Às vezes é em questão de alguns meses, porque é um déficit, a síndrome acontece por um déficit energético crônico. Claro que não vai ser uma semana que vai levar a pessoa, então é importante entender que o rápido que a gente fala é em alguns meses. Alguns meses. Então, agudo é 1, 2 semanas, né? Tá. A gente tem essa concepção. Mas então, se a gente for pensar em números, para eu entender o que é disponibilidade energética, eu tenho que fazer alguns cálculos, né? Então, a disponibilidade energética vai ser basicamente o quanto que a pessoa ingere de caloria, o quanto que ela tem de caloria vinda da alimentação, subtraído do quanto que ela gasta para fazer o esporte, né? Para atividade física, dividido pelo peso de massa magra. Por isso que a massa magra importa, por isso que a gente começou com a massa magra lá. Aí é a chave. Aí entra, já abre um leque enorme. Porque, vamos lá, primeiro, como que a gente vai saber o quanto a gente gasta na prática de atividade física? Aí, como a gente vai saber quanto a gente tem de massa magra e o quanto a gente gasta para se manter vivo? Então, já abriu um leque enorme, porque se uma dessas variáveis estiver errada, a conta final vai dar errado. A conta final vai dar errado, principalmente em quem faz muita atividade, né? Quem treina muito, porque aí o gasto energético no exercício vai ser muito maior, né? Então, todo mundo sabe que quem é triatleta, né? Quem faz 2 treinos por dia, poxa, esse gasto energético diário vai ser assim, perto de 3.000 calorias, tem gente que mais, né? Sim. Então, eu tenho que bater essa energia que eu gasto no exercício e eu tenho que ainda ter energia para as minhas funções vitais. Sim. E quando essa energia está inferior a esse limite, que a gente coloca como 90%, já 90% da energia que seria prevista para aquela pessoa, né?
eu já vou pensar em possibilidade de déficit energético, sabe? Ah, entendi. Então, assim... Vamos pensar A gente falou do gasto durante o exercício, e o gasto para me manter viva, a gente normalmente faz a calorimetria. E aí eu acho que vale muito a gente entrar nesse detalhe de como fazer, como a gente vai saber, porque, né, voltando, das variáveis, se alguma tiver errada, a conta final vai dar errada. Então, como a gente vai saber se a calorimetria tem ali a gente pode contar com ela, né? Se ela tem um valor correto. Primeira pergunta. Vamos nela, vamos por partes, que a minha cabeça já tá... muita coisa, né? Pra gente colocar. Então, uma coisa vai puxando a outra quando você vê, né? Falou além da conta. Mas, assim, hoje tudo é passível de aferição, né? Antigamente... Não, a gente estimava. Então, ainda as fórmulas, né, de estimar tanto o gasto energético quanto, enfim, o quanto que a pessoa tem de massa gorda, massa muscular, ainda são úteis, né? Mas hoje, a gente, por meio de exames, a gente consegue medir isso. E a calorimetria é um desses exames, que vai medir a taxa metabólica de repouso daquela pessoa, né? Então... existe uma taxa metabólica de repouso prevista, daí sim por meio de fórmulas, né, Sim. que, assim, depende do perfil da pessoa, né, nos iniciantes lá, a gente vai usar um tipo de fórmula, geralmente, tá? E nos atletas que treinam mais, que têm um rendimento maior, a gente usa outra, mas eles terão um valor predito de taxa metabólica, previsto para aquela pessoa. E daí, quando a gente faz a calorimetria, e aí eu tenho que colocar uma vírgula, né? Desde que seja de forma adequada, com preparo, com bom equipamento, e essa taxa metabólica de repouso der muito abaixo, a gente sabe que tem uma alteração ali do metabolismo. Tem alguma coisa errada, então já liga uma luzinha vermelha. Já liga uma luzinha. E ele me dá a prerrogativa de que essa pessoa teve uma adaptação do metabolismo dela, provavelmente porque está comendo pouco, está ingerindo pouca caloria, tem pouca disponibilidade de energia. Então, o nosso corpo é muito inteligente, né? Ele não vai deixar os órgãos vitais sem energia. Então, ele vai priorizar coração, cérebro, rim, fígado, e o resto vai ficar com menos energia. E ainda assim, ele baixa um pouquinho, né, o gasto energético, para gastar menos. Para gastar menos. Tudo para tentar poupar aquela pessoa de de entrar no déficit energético e deixar os órgãos vitais funcionando bem. E aí é por isso que a gente escuta muito, né? Ah, mas eu como pouco e mesmo assim eu não emagreço. Então, daí essa pessoa comeu pouco, perdeu massa magra, que é a metabolicamente ativa, né? E não perdeu gordura. Então, ou seja, além dela não emagrecer, no caso do esporte, ela tá perdendo até performance. A pessoa fica mais cansada, né? Não rende muito. O metabolismo tá muito mais lento. Demora para recuperar, enfim. E aí vai entrando naquela... Aí vai entrando na síndrome. E aí, como que a gente faz para saber se o equipamento... A gente pode confiar no equipamento? Então, o equipamento... Hoje em dia, os equipamentos mais modernos... eles são muito tecnológicos, né? Mas existe uma questão básica que é a validação pela Bolsa de Douglas, que é um método científico já inventado mais antigamente, que é feito só em laboratório, que dá o valor da taxa metabólica de repouso mais precisa possível. E esses novos equipamentos, que são portáteis e que tem hoje nas clínicas, né, e em alguns centros de esporte, eles, para serem considerados precisos e confiáveis, eles têm que ser validados por esse método. Então, tem marcas de equipamentos já que a gente já sabe que já passou por essa validação e que a gente confia no resultado, né? E tem outros que não passaram diretamente pela validação da Bolsa de Douglas, mas têm resultados
quando bem calibrados e com boa manutenção, e isso é uma parte importante, tem resultados compatíveis com esses equipamentos que foram validados, né? Então, tem vários no mercado hoje, né? Tem várias marcas e tem o que o pessoal usa, né? Assim, em campo, às vezes, ou na própria clínica. Bem interessante. É importante a gente saber que existe essa validação para também, quando for fazer, ir num lugar confiável, porque é uma variável importantíssima que, se for medida da forma errada, vai dar um erro no cálculo final. Pode superestimar, né, aquela taxa metabólica de repouso, e aí todo o tratamento que seria baseado nisso, inclusive a questão nutricional, vai ter um resultado muito aquém do que seria necessário para aquela pessoa. Legal. Voltando na fórmula. Então, tem a taxa metabólica, tem a parte muscular, então a massa magra, né? Quanto que... A massa magra também. O que você recomenda para ter uma medida correta? Medida bioimpedância... Da massa magra? Como que você faz essa... Então, tem várias formas, né? A padrão ouro, né, que nós médicos usamos, é a densitometria da composição corporal. Uma densitometria do corpo inteiro, né? E ele corpo inteiro. E ele vai me dar... o DEXA? O DEXA. O DEXA. Ele vai me dar os parâmetros de massa magra, e dentro dessa massa magra, a massa muscular esquelética, a massa de gordura, e dentro dessa massa de gordura, a gordura visceral, né, que tá lá dentro, na barriga, entre os órgãos, e a massa óssea, basicamente isso. E o DEXA me dá índices, que é o que é mais fidedigno para a gente saber se a pessoa está dentro da normalidade ou não. Ele vai me dar índice de massa muscular esquelética, que é a quantidade de músculo que você tem nos braços e nas pernas, que é o que conta mesmo, né? Tá? E ele vai me dar o índice de gordura corporal. Então, não é o percentual. Então, isso é importante falar, porque não é, vou lá, eu subo numa balança de bioimpedância e, né, a gente sabe. Aí também acho que tem muitas no mercado, né? Enfim. Tem várias marcas. Várias marcas, e aí a gente tem lá o percentual de gordura. Não é isso que vai entrar nesse cálculo, é o índice de massa muscular. Quando, assim, a pessoa tem a ideia só do emagrecimento, até... né, se tem acompanhamento com o nutricionista e tudo, a bioimpedância vai bem. E tem marcas muito boas e que tem resultados bem parecidos, assim, com o que é mais fidedigno, que é o DEXA, né? Então, dá sim para levar. E a próprio adipômetro, né? A análise das pregas cutâneas também nos permite calcular isso. Mas quando eu tenho um quadro patológico, por exemplo, no REDS, aí eu preciso disso um pouquinho mais aprofundado, né? Então, assim, a gente procura o exame sempre padrão ouro. Padrão ouro. Né? Porque ele me dá... O percentual, ele depende muito dos outros compartimentos, porque é um percentual, né? O índice, não. O índice é uma medida lá que tem no próprio exame, né? Que são raio-x, né, por raio-x, e ele vai me dar aquele número bem preciso. Exato. Então, por exemplo, nas mulheres, ele vai ter o índice de massa de gordura vai mais ou menos de 5 a 9. Você vê que é um intervalo, assim, significativo, né, porque eu vou considerar as outras questões também do índice de massa de gordura. Se a mulher tiver abaixo de 5, acende já a luzinha amarela, me chama a atenção. E aí a gente vai para o compartimento da musculatura, né? Se ela tiver, para mulher, abaixo de 5,45, 5,5, e também já, né, se eu tiver os outros dados dos outros exames, porque um exame só não faz diagnóstico, mas ele me ajuda a montar o quebra-cabeça, eu já vou entender que ali sim já teve um período muito mais longo de baixa disponibilidade energética para aquela pessoa que está na condição patológica do que a própria pessoa tem em consciência, né? Quanto mais precisos
mais rápido vai ser esse tratamento e mais fácil de você fechar esse quebra-cabeça. Eu vou otimizar uma boa parte desse tratamento se eu tiver tudo medido, né? Mas assim, é o que a gente conversou antes. Não adianta eu ter um monte de laudo, de parâmetro laboratorial, se o profissional não souber interpretar, né? Ele tem que saber fazer a interpretação dos resultados para poder raciocinar em cima do que ele vai fazer de planejamento de tratamento, né? Então, não é só ter o resultado, não é só ter ou o número 6 ali no índice de massa de gordura, ou então ter 6,45 de massa muscular esquelética. Não é bem assim, então tá tudo normal. A gente tem que interpretar com as outras variáveis, que daí entra, né, o que a gente estava conversando, da calorimetria, vai me ajudar. Então, eu vou usar o DEXA, calorimetria, a ergospirometria, os exames laboratoriais, para tanto fechar o diagnóstico, determinar se aquela pessoa tem mesmo uma síndrome, né, de deficiência energética, ou no emagrecimento, se está funcionando, se não está, e da onde que a gente vai partir, para onde a gente vai, né? Sim. Qual vai ser o caminho, qual vai ser a estratégia, e tanto para seguimento, né, para acompanhamento, se aquilo que a gente está fazendo está funcionando ou não, a gente tem que mudar a estratégia. Consegue ter todo esse parâmetro. Eu acho interessante, assim, a gente falar, vai buscar ajuda só quando tá precisando, né, que sentiu realmente que precisa de uma ajuda. Mas, uma outra coisa que a gente estava conversando do imediatismo, quando a gente trabalha da forma correta, é o que você falou, encurta esse tempo de resposta e de tratamento e do resultado. Então, de repente, uma pessoa que tá ali num platô, que não consegue emagrecer, que tá comendo pouco, se ela fizer uma investigação, às vezes ela ainda não tem distúrbio do sono, às vezes, né, não fecha todos os sinais e sintomas que você falou do RED-S, mas ela pode estar entrando nesse processo e ela buscando esses parâmetros e analisando da forma correta, ela vai começar a reduzir esse processo e daí já vai começar a ter um acompanhamento correto. Acho que é bem válido para todas as pessoas que estão sentindo que estão nesse platô, que estão nessa busca, né? E até eu vejo, antes de começar, por exemplo, eu quero emagrecer. Vamos fazer uma investigação já para eu começar certo? Isso. É isso. Né? Você tem que saber onde você tá, né? Pra saber para onde que você vai, porque senão fica ou no achismo ou dando tiro no escuro. E aí que perde tempo. Então, naquela ânsia de fazer tudo rápido, né, de ter resultado rápido, a pessoa fica patinando, porque não tem nenhum parâmetro ali para ter um embasamento, né, não sabe o quanto que tem de gordura. Hoje a gente não fica mais olhando balança, só o peso na balança. Eu nem peso os meus pacientes, né, assim, lógico, a não ser que esteja muito com sobrepeso, mas se tem um perfil normal, que né, não gere nenhuma suspeita de sobrepeso, a gente não pesa, né, porque a pessoa olha o peso na balança, ela se estressa com aquele número, e na verdade, não que aquele número não importe, mas ele é secundário. Sim. Né, primeiro a gente tem que olhar outras coisas. Então, se quer começar a emagrecer, a melhor coisa é saber como que você está, e o que precisa melhorar primeiro. Então, sabendo o que precisa melhorar primeiro, a gente procura ir direto ao ponto. E aí você consegue encurtar, entre aspas, as etapas, não é de um jeito, também não é rápido, né? Não, rápido mas assim. Mas otimizar. Otimizar, né? Porque deixar... se a gente for pensar o tempo que se perde, assim, começando a treinar e uma dieta muito rígida, e o quanto isso vai gerar de problema no futuro, e depois para voltar, porque também já é muito comum isso, né? As atletas, a gente tem conhecimento de atletas de alto rendimento que muitas vezes tem que dar um passo para trás. E quanto tempo vai demorar para ela voltar a ter a saúde que ela precisa para ter performance? Quantas competições ela vai ter que abrir mão, de repente, prevenir uma lesão? Enfim, acho que começar certo seria o melhor dos mundos, né? O sonho de todo médico, que a pessoa vai começar e falar o que eu preciso fazer. Mas eu acho que isso acaba sendo raro hoje em dia, né? Ainda
entre aspas, utópico, né? Ainda as pessoas só procuram, de fato, quando precisam, e geralmente é quando já tem uma lesão, né? Então, se o médico ou o profissional, né, conhece aquela pessoa, ela já sabe como que aquela pessoa funciona, né? E as estratégias são otimizadas, mas no caso do médico, ele consegue detectar de forma mais precoce se aquela pessoa está entrando numa questão patológica ou não, né? Mesmo lesão óssea, né? Não espera ficar com dor de verdade, de não conseguir completar o treino. Já Porque às vezes vai acontece, a pessoa antes. chega lá, olha, eu fui, e no fim de semana eu fiz o meu longão, mas na terça-feira eu não cheguei nos 3 quilômetros, tive que parar e fui mancando para casa. Então, sabe, ali já está muito avançado. Sim. Ali o tratamento é bem mais difícil. Se a pessoa vem antes, porque as pessoas não vão por quê? Ou porque tem o limiar, né, mais resistente à dor, ou então porque tem medo que o médico vá tirar do esporte. Sim. Né? No caso do atleta, vai ser a primeira ou a segunda opção, né? Mas se a pessoa tiver outra cabeça, falar, não, eu já vou porque eu já quero Já vai, resolver. tudo Se é mais tiver rápido. alguma coisa, já vou... Tudo é mais rápido. Já vou Mas calma que nós vamos antes. ter um episódio sobre lesão. Vamos deixar verdade. a lesão pro próximo. Vamos deixar para depois. Mas deixa eu... vamos aprofundar um pouquinho mais nos números, que eu acho que é bem interessante isso. Pensando nisso que você falou, né? Da necessidade energética, gasto calórico, calorimetria. Vamos quantificar um pouco, então. Quando a pessoa... Voltando no emagrecimento, juntando tudo que a gente falou até agora. Então, eu cheguei lá, aí você fez todos os exames, e aí você tem o meu número lá, e aí eu falo, ó, o meu objetivo maior é emagrecer. Quanto que dá para mexer nesses números para conseguir gerar o emagrecimento? Você diz na questão dos nesse exames. Balanço energético. Então, primeiro a gente tem que saber quanto de caloria que você ingere, quanto que você gasta, Sim. Né? Então, tem que fazer, a nutricionista tem que nos ajudar. Então, ela vai fazer um recordatório alimentar, não adianta de um dia, tem que ser, né, de um bom tempo, para entender o quanto que você ingere. E dessas calorias, qual é a qualidade, né? Da onde que vem a caloria, né? Carboidrato, gordura, proteína, enfim. E a gente tem que medir o quanto que você gasta no exercício. Então, a gente hoje também tem como medir, e é um equipamento similar ao da calorimetria, em alguns casos, pela ergospirometria. Tá. Então, a gente sabe que se, por exemplo, você correndo lá meia hora, você gasta 300 calorias, né? Se corre 1 hora, mais ou menos... Vamos colocar número só para só pra gente exemplificar, não que seja isso, né? Não que seja o dobro, mas gasta 600, né? Então, aí eu vou colocar isso na fórmula e a gente já mediu a tua massa muscular, a tua massa magra, né? Que ali entra a massa magra total, e a gente faz a conta e vê como você está. Tá. Dali a gente vai saber se você precisa mais calorias, porque às vezes para emagrecer eu preciso comer mais do que eu tô comendo. Se as calorias que eu estou ingerindo estão sendo suficiente para o dia todo, não só para o exercício, ou se está demais. Entendi. Né? Então, pode ser que no final disso saia um resultado que eu tenho que comer mais. Olha que notícia boa, gente. Às vezes sim. Só que aí a gente precisa entender do que, né? Sim. Da onde que você vai tirar essa energia. E às vezes o balanço ali, carboidrato, proteína, gordura, tá errado, né? E precisa corrigir. Aí a nutricionista vai entrar. Pelo teu recordatório, sabendo o quanto de caloria que você ingere de cada coisa, faz um plano alimentar direcionado. Mas em atleta, dificilmente vai ser uma dieta hipocalórica, né? Dificilmente. Em quem está começando, existem estratégias com um pouquinho menos de caloria dentro de uma segurança que funcionam. Mas no atleta de alta demanda, né? Independente de ser amador ou não, mas não dá pra gente fazer isso, porque a chance de você perder a mão, né? E correr pro lado patológico é muito maior, muito mais fácil de acontecer isso. Então, como ele gasta muita caloria, ele precisa muita caloria, dificilmente ele consegue bater aquilo que precisa. Sim. Quanto mais imaginar
e fazer uma dieta hipocalórica para esse paciente, né? E a gente sabe o quanto isso acaba sendo comum. Principalmente, a gente vê muito no triatlo, principalmente mulheres, né? Essa coisa do ter que ser leve. E aí, para ser leve, eu vou comer menos. E aí a pessoa tá comprometendo, talvez a curto prazo funcione. Né? Então, para aquela prova específica, dali 3 semanas ou 4 semanas, aquela estratégia que ela fez de comer menos, né? Funcione para aquela prova. Só que isso vai ter um preço depois. E as próximas provas, talvez ela não possa nem fazer porque evoluiu com uma lesão por falta de energia. Porque para o osso, para o músculo, né, para tudo funcionar, precisa de energia. Senão a gente vai para aquela questão lá que eu falei antes. O teu organismo vai priorizar o órgão vital. E o resto fica ali. Se sobrar, tudo bem. Senão, fica sem. Senão, vai ficar assim. E a gente, quando a gente tem essa característica de, realmente a pessoa tá comendo mais do que ela tá gastando, e se ela tá querendo emagrecer, então vamos diminuir a ingestão calórica. De quanto que é mais, assim, eu sei que, assim, só pra gente, porque tem muita gente que fala, precisa emagrecer, por exemplo, diminuir 200 calorias por dia, ou é impossível falar esse número sem ter esses... Sem medir? Sem medir. Sem medir, não, porque cada pessoa funciona diferente, né? Então, não adianta querer padronizar isso, porque talvez 2 ou 3 pessoas você vai acertar, mas nas outras não. Nas outras não. Então, hoje, se tem como medir, para que a gente vai ficar no achismo, né? Não tem sentido. Então, se eu posso medir com calorimetria, se eu posso medir com ergospirometria, se eu tenho exames hoje bons, só que tem que procurar o lugar certo, né? O equipamento bom, o profissional bom, enfim, isso acho que é a peça-chave, mas ter bons equipamentos para medir, poxa, facilita e deixa tudo mais fidedigno, né? Fica tudo mais fica tudo redondinho. Melhor direcionado. E aí, por exemplo, a pessoa, vamos supor, ela fez os testes e às vezes pode acontecer de dar um erro quando o equipamento não está validado, assim, muito grotesco? Pode, eu já tive também paciente, né? Isso a gente vê descrito na literatura, mas eu também já tive paciente que veio para mim com um gasto energético superestimado, né? Muito acima da taxa prevista pelas fórmulas. Então, as fórmulas, a gente não usa mais só para... assim, como dado único, mas elas servem como referência. Sim. Então, você tem, por exemplo, uma taxa metabólica de repouso, que é o que a gente calcula mais, né? De 1.600 calorias, mas veio na tua calorimetria lá que você fez 2.200, poxa, alguma coisa aconteceu. Vamos ter que repetir para ver se é isso mesmo, se de fato você está bem acima. E atletas da alta demanda, alto rendimento tem acima, ok. Mas se não for, né, se não for atleta, tá muito fora, né? Então, vamos repetir para ver se é isso mesmo, ou fazer em outro equipamento. Tá. Ou então, se não for problema do equipamento, talvez tenha sido um preparo. Porque a gente precisa tem que ter um preparo, tanto para bioimpedância, quanto para calorimetria, para ergospirometria também, né? Um preparo mais fácil, mas tem que ter. E na calorimetria tem que ter ali um jejum de pelo menos 4 horas. O ideal é que se faça pela manhã, dependendo do que eu quero medir, né? Então, quero medir taxa metabólica de repouso num atleta que está com uma patologia, de REDS, por exemplo, tem que ser a pessoa tem que estar o mais descansada possível, não ter se estressado, não ter feito para aquilo não alterar, né? Então, de manhã, sem ter treinado, no dia anterior também não ter feito nenhum treino puxado, né? Porque se não fizer o preparo, aí pode ser o melhor equipamento que for. Não vai dar um resultado bom. E nesse caso, é isso que a gente tá falando, né? Por isso que eu tô investigando mais, para as pessoas entenderem dessa importância de trabalhar com números corretos. Porque se a gente pensar assim, né? Tô chutando aqui, mas um erro no cálculo de 200 calorias por dia que eu falei a mais ou a menos,
pode fazer com que a pessoa ou ganhe peso, ou perca peso, ou tenha síndrome, enfim, Sim. acaba tudo ficando muito arriscado e você tá achando que você tá fazendo certo, mas na verdade, não. Então, acho que a gente tem que frisar muito o preparo, onde faz o exame, como que a gente faz para saber realmente se o equipamento está validado. São coisas muito importantes, porque a gente tem todas as informações, a gente tem hoje, né, acesso a muita coisa, muitas promessas. Promessa que não falta. Mas aqui é um espaço para justamente informar. Então, a gente vai colocar aqui na descrição como que busca essa validação, depois, né, a gente coloca aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode consultar a Priscila, Claro. que ela fala, né, o que super acessível, ela vai falar onde você pode buscar, às vezes, né, dependendo da região que você mora, mas atentem-se muito a esses dados para conseguir ir pelo caminho certo, porque às vezes você gasta dinheiro fazendo teste, né? Que não adianta nada. Que não adianta nada. Que ou você vai se basear, né? A gente estava até conversando, numa ergospirometria que não chegou no limite, que não fez nos parâmetros corretos. Então, se você tiver esse acompanhamento desde a hora de pedir o exame, que é isso que a gente estava falando, o profissional tem que saber o que ele quer. O que ele está buscando ali. Ele tá buscando então, isso. Se ele for feito já da maneira correta, no lugar correto, que tem o equipamento correto, com os profissionais, o caminho vai ficar muito mais curto. E aí você vai conseguir atingir seus objetivos sem ter essas outras, né, sem ter problemas no futuro. Porque eu tenho certeza que você tem muitos pacientes que são super felizes com esse tratamento correto, comendo da maneira correta, tendo não performance, não passando fome, porque vamos combinar, de passar fome não é fácil. Não, e acaba a longo... Não é negócio, né? Passar fome. E a longo prazo é insustentável, porque fica naquela coisa de sempre punição, né? Lógico que aí entra também o aspecto psicológico. Tem muitos fatores, né? Relação afetiva com a comida, enfim, tem muitas coisas que entram aí. Mas esse autopunição de dieta, emagrecer, toda hora fazendo dieta, eu não posso comer, porque, né? E agora que eu comi, então eu vou treinar mais para queimar, enfim, ajustando. E que bom que a gente tem hoje como medir tudo isso, como tudo, né? Assim, o que antigamente a gente fazia achando, né, ou ali intuitivamente, né? Agora a gente consegue medir. Como na área de educação física a gente falava da frequência cardíaca máxima, né, antigamente, 220 menos a idade. Pô, não precisa mais fazer essa fórmula, né? Não precisa. Ela ajuda como referência, Exato. Então não é para jogar fora, mas, poxa, hoje a gente tem como medir e comparar, né? Então, acho que o jeito que a pessoa, o paciente, né, quem não é da área da saúde, tem para entender se aquele, pelo menos é uma dica, se aquele lugar que ele tá, onde ele está sendo assistido, né, onde ele vai fazer os exames, ou onde ele vai se consultar, e se é um lugar sério, a pessoa, ou a clínica, ou, né, os profissionais já têm o cuidado de explicar para ele como que as coisas funcionam. Não é assim, vá lá e faça de qualquer jeito, né? A pessoa já fala, olha, para fazer esse exame, você precisa fazer o preparo assim, assim, assado, venha com esse tipo de vestimenta, enfim, explica, né? E ter passado por uma consulta médica antes para pedir os exames necessários é imprescindível. Senão você fica fazendo e daí? Você tem um laudo e ele vai servir para quê? Né? Porque tem que ter alguém para ler aquilo e para colocar na tua condição. Né? Para interpretar, para falar com a nutricionista, para falar com o treinador, né? Tem que ter essa triangulação, porque daí também é isso, né? Tá treinando muito, vamos falar com o treinador para diminuir o volume, tá comendo pouco, vamos falar com o nutricionista, ou tá comendo muito, enfim. Esses profissionais trabalhando juntos que vão fazer com que o atleta ou o paciente tenha o sucesso que ele busca. Que ele chegue no objetivo dele, assim, da forma mais segura possível. Sim. Né? Porque eu acho que o médico que cuida do atleta ou do iniciante, né, que está praticando esporte para emagrecer, seja qual for o perfil,
o médico tem que priorizar a saúde daquela pessoa. Porque senão as coisas não vão para frente. Mesmo que por curto período você ache que esteja tudo bem, a médio e longo prazo a conta vai chegar. E geralmente é uma conta alta. Muito mais alta do que se você tivesse feito cuidado antes, né? Essa frase é muito boa, porque a gente, como atletas, né? O atleta tem, a gente falou um pouquinho disso no começo, essa mentalidade de que tudo tem que ser sofrido, né? Tem que passar por esses processos de sofrimento e acostumar com a dor. Tudo bem, a gente sabe, né? Do limite e o quanto precisa, aquele pouquinho a mais vai fazer diferença. Na hora certa. Na hora certa, exato. E com o mínimo de saúde possível, porque a gente sabe que ser atleta de alto nível não é algo extremamente saudável, mas atualmente a gente consegue fazer com que seja mais saudável, porque aí entra uma pergunta minha. É por isso que a gente vê hoje até atletas conseguindo manter o alto nível por mais tempo? Tá tendo esse cuidado, né? Sim, tá tendo esse cuidado. E são os que começaram antes. A se cuidar. Quanto mais cedo começar a cuidar, mais performance por mais tempo você vai ter. Salvo se tiver alguma intercorrência no meio do caminho, mas a princípio é isso que acontece. Né? E como hoje a gente tem como medir e fazer um acompanhamento e entender se tem alguma coisa de errado acontecendo no começo, né, no início desse problema, as coisas já mudam, o jogo já vira, né? Muito. Em vez de chegar, ter que fazer uma prova com uma lesão, comprometer as próximas. A gente sabe que atleta amador hoje treina igual, quase como profissional. Treina, mas não descansa. Não descansa porque, né, tem a vida. Tem a vida. Então isso também é um erro, mas enfim, para depois, para conversa para depois. Mas, assim, a gente sabe que as pessoas hoje treinam por temporada, né? Temporada de provas. Os profissionais têm as provas chaves que eles querem fazer. Se a gente não cuidar desde a primeira, talvez faça bem a primeira, ou não renda o tanto que precisava, o tanto que queria, o que estava planejado para aquela prova, e as próximas, talvez o atleta não consiga nem fazer. E eu acho que isso é a maior dor, né, de um atleta profissional, é não poder correr as outras provas. Sim. E vira um desespero, né, porque, poxa, eu tenho que daqui 3 semanas, eu tenho prova X. Sim. E aí? E aí? Tá com uma lesão que vai durar 8 semanas para tratar, né? Então acho que é bem importante a gente falar isso para não normalizar. Não pode. Nosso corpo, uma hora, ele vai parar se você não cuidar. Então acho que ficar atento aos sinais. E a gente tem muitas ferramentas para isso. A gente consegue medir a qualidade do sono com alguns equipamentos, a gente consegue. Só o fato da gente se autoconhecer e saber... eu usava muito o meu humor, sempre usei. Porque eu sempre fui muito tranquila, tá tudo bom, lindo, maravilhoso. Quando eu começava a ficar irritada, eu ligava pro meu treinador na hora. Não vou treinar. Mas, cara, não... então planeje meu descanso, porque eu tô chegando no limite. Então, assim... O autoconhecimento faz diferença. O autoconhecimento é algo que, assim... A gente, às vezes, também, com tanta ferramenta que a gente tem, um dos cuidados que eu sempre tive foi esse, não ficar tão preso ali, né? O anel falou que eu dormi mal, então, nossa, meu treino vai ser horrível. Às vezes ia lá e saía um super treino no dia que você não dormiu tão bem. Então, acho que ter esse conhecimento, né? Levar tudo em consideração, mas entender que não é normal treinar com dor, não é normal dormir mal, não é normal... perceber que esse cansaço tá o dia todo ali, que você não tá rendendo. Então, esse autoconhecimento é muito importante e olhar para isso, né? Assim, tem alguma coisa errada. Não é porque seu amigo fala que para treinar você tem que sentir isso que você vai precisar sentir. Então, fala para ele ouvir o podcast aqui. Isso. Mas acho que esse normalizar que é o mais importante, porque quando a gente treina em grupo, isso acaba se fortalecendo.
né? Principalmente a gente vê muito assim, não, essa dorzinha aí eu já tive. Continua isso. que vai dar certo. Nem vá no médico, Nem vá. Você para de correr. Faz isso, aquilo que você vai ficar bom. Nem vá no médico, é isso. Então, acho que a gente tem esse papel aqui, né? O sistema performance é para isso, para alertar. E justamente a minha preocupação maior é não normalizar nenhum tipo de queixa, nenhum tipo de alteração, de humor, de tudo. Assim, tô brigando em casa, não consigo fazer nada, tô estressado no trabalho. Volta. Tem alguma coisa errada. Retoma, né? Assim, e procure ajuda, porque às vezes é uma orientação, uma informação que já, né, dá o clique, você já se, entendi por que eu tô passando por isso. Tá bom, então agora vamos fazer assim e tudo vai mudar. Mas se não tiver essa busca, se for deixando passar, aí vira a bolinha de neve, aí vira Reds. Aí vira Reds. É legal. A gente tava falando também que, infelizmente, né, a gente sabe que tem muitos profissionais que às vezes falam que tem uma formação, acaba não tendo. Como que a gente faz para saber, assim, né, a especialidade do médico? Primeiro, se ele é especialista ou não. Então, é muito fácil. Você tem que entrar no Google, clica lá, CFM ou CRM, e daí o CFM o CFM é o Conselho Federal de Medicina, e o CRM é o regional. Uhum. Então, você entra no site do CFM, ele vai direcionar para a região, né, Paraná, São Paulo, enfim. E daí você coloca, depois que direcionou o nome do médico, né, e lá já vai aparecer se ele está ativo, se o CRM, né, está ativo ou não, se ele tem especialidade ou não, se ele tem, né, tem um registro lá, um número que chama RQE, que é o registro da especialidade, ele vai ter um número se ele tiver feito, né, se ele tiver passado por todos os pré-requisitos para chegar no título de especialista. Então, isso é importante, porque é aquilo que a gente conversou, né, em off antes. Uhum. O especialista, mesmo, ele dificilmente vai ficar pedindo coisa que não precisa, né, ou não vai ter o cuidado necessário, não vai ter atenção, não vai explicar o porquê que ele está fazendo aquilo, né. Então, é importante ter um olhar de especialista. Então, e ele também não se mete na área que ele não é capacitado, habilitado. Sim. Né? Então, e geralmente, assim, né? Lógico, não dá para dizer que todo mundo é assim, que cada profissional pensa com a sua cabeça, mas na maioria dos casos é uma ação com responsabilidade, né? E isso tem que ter, porque o médico é responsável pela saúde do atleta, ou do paciente em si. Sim. Mas isso vem antes de tudo. Então, tem que ter esse cuidado. Sim, então, Google, a gente usa o Google para tanta coisa. Quando você for procurar um profissional, olha lá, coloca lá no Google. É uma coisa tão simples, vai perder segundos, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente sabe que hoje as pessoas se intitulam o que elas, né, quiserem e a gente precisa ter essa validação. Então, a gente teve também aqui, conversei já com um fisioterapeuta pélvica, e aí também a gente sempre tem esse cuidado de instruir as pessoas onde eu vou buscar uma fisioterapeuta pélvica qualificada. Tem lá também o site da associação. Então, assim, é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem que elas têm que buscar além do que está sendo vendido, falado, publicado ali. Porque a gente pode publicar o que a gente quiser. Na rede social, todo mundo sabe tudo. Né? Todo mundo é especialista. Hoje não precisa mais estudar muito. Né? Antigamente, antes da inteligência artificial, a pessoa minimamente tinha que, né, dar uma pesquisada, pelo menos, para fazer um post. Agora, a inteligência artificial faz. Então, aquele profissional não precisa nem saber. Né? Nem ter estudado, nem ter passado a vivência daquela questão que ele está falando, né? Então, agora ficou mais difícil ainda de você separar o joio do trigo. Então, a gente tem que lançar a mão dessa ferramenta. Fácil. Google. Então, é só entrar no site do CFM ou do CRM e colocar o nome procura o nome do médico de forma completa lá no Google e copia e cola ali. Pronto, tem resolveu. Uma areazinha ali, procure seu médico. E ali ele vai dar todas as informações daquele médico. Ótimo, tá vendo?
Dica valiosíssima para vocês. Antes de fechar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem a Cashme, que é uma fintech do Grupo Cyrela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, você pode clicar aqui no QR Code que vai estar aqui, conhecer todos os produtos da Cashme. Temos também a Z2, que tem o cupom do Estema. Todo mundo usa esse cupom. Se você não usou ainda, você está perdendo tempo. Então, garanta seus suplementos da Z2 aqui com o cupom que vai aparecer aqui na tela também. Temos também a 4 do Grupo XP. E a gente tem um cupom de seguro viagem e seguro bike da Omint. Esse todo mundo tem que usar, porque com certeza você vai viajar para competir ou precisa levar sua bike, a bike precisa ter seguro mesmo se você não for viajar. Então, acesse esse cupom aqui para você garantir o seu desconto, porque com certeza você vai precisar. Temos também cupom da Centauro para você. Se você precisa comprar um tênis, uma camiseta, tudo que você precisa para praticar o seu esporte, você encontra na Centauro e também pode usar o nosso cupom lá no site da Centauro para garantir tudo que você precisa. Bom, legal. Acho que a gente falou bastante desse assunto. Espero que as pessoas tenham gostado. Ah, esqueci de falar. Agora dá para você classificar lá no Spotify também. Classifica lá 5 estrelas se você gostou desse podcast. Considerações finais? Quer deixar algum recadinho? Onde as pessoas podem te encontrar? Com certeza vai gerar dúvida esse podcast. Quem tiver dúvida é só entrar ali no Instagram. Acho que é o jeito mais fácil. Priscila Bonetti .ortopedia esportiva na rede social e manda um direct lá que com certeza vai ser um prazer responder as dúvidas. E assim, como mensagem final, eu acho que aquilo que você falou, né? Não é normal treinar com dor, treinar cansado, mas o atleta não pode pensar que está sozinho. Então, acho que a equipe de apoio, treinador, né, e quem estiver assistindo esse atleta, esse paciente, ou essa pessoa que quer emagrecer, tem que ficar de olho, né, ficar atento aos sinais sutis que às vezes acontecem, né, e procurar ajuda, o treinador, conversar com o médico conversar, né, com o nutricionista, então ter essa abordagem multiprofissional. Multidisciplinar. Né? Mas tudo começa com o atleta ou o paciente, né? A pessoa buscando, né? Mostrando, tem uma coisa errada aqui, não tô bem, preciso de uma ajuda. Precisa falar. Precisa falar. Não precisa chegar num ponto de não conseguir andar para falar. E aí, uma última dúvida minha, assim, para os profissionais. Então, por exemplo, eu lá sou treinadora, tô vendo que meu aluno não tá respondendo, ele não tá falando, mas eu tô percebendo que não tá rendendo bem. Eu posso entrar em contato com você assim, Priscila, me ajuda. Claro. Tá acontecendo isso, isso e isso. Que eu faço? Porque às vezes é difícil fazer o aluno, o paciente falar, vai lá na Priscila, que eu confio nela, mas por quê? Mas por que você tá achando que eu tenho que... né? Pra si mesmo. Você também tem esse contato com os profissionais. É um prazer, eu sempre prego muito isso, acho que a gente, no esporte, não tem como não conversar. A gente tem que conversar. Então, sim, pode mandar mensagem para mim que é um prazer. Legal. Responder, interagir, né? Trocar ideia, porque eu também aprendo, né? Quando eu converso com o treinador, tem coisa que eu não sei. Fisioterapeuta me ensina, nutricionista, então, né? Assim, tudo que eu falei aqui sobre nutrição, poxa, esse profissional, né, sabe muito mais. Então, é uma troca. E, assim, da parte médica, com certeza, estou disponível aí para Que legal. Precisar. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada por ter... eu ia falar do frio, mas aqui não tá frio para você. Não, aqui... Vim até com roupa demais. Muito obrigada. Esse foi mais um... Engasguei. Esse foi mais um Estema Performance. Valeu!